Oi pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza estamos bem, né? Na presença do Senhor Jesus, estaremos sempre bem, apesar de todas as adversidades, problemas, situações, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E Ele é fiel, Ele é fiel. É como está escrito na palavra do Senhor: nenhuma arma forjada prosperará contra ti, e quem se levanta contra ti em juízo, o meu Pai condenará. É a herança do Senhor. Também está escrito que quem conspira contra ti, faloá sem mim, o Senhor diz. E quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Também é a herança do Senhor. Então Deus é fiel. Então nós temos que sempre estarmos ali seguindo o que está escrito, né? Que aliás é um tema que vai estar hoje presente na palavra, né? Que eu vou aqui proferir em nome do Senhor Jesus, porque eu não tenho capacidade, mas Ele me capacita. E a palavra de hoje, nós vamos ler aqui a tentação de Cristo. Mas antes de eu ler, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Elza, né? E estarei postando os vídeos aqui às terças-feiras com a palavra do Senhor, falando do amor de Deus, sob a luz da palavra do Senhor Jesus Cristo, por intermédio das minhas experiências também com o Senhor, né? Porque nós conhecemos a Deus através das experiências que nós temos com Ele, fundamentada na rocha, que é a palavra dele, amém? Então, hoje eu vou ler aqui as 3 tentações do Senhor Jesus Cristo durante a provação no deserto, no início do seu ministério, né? O diabo preparou armadilhas, esperando os momentos mais fragilizados do Senhor e tornando ali um campo de batalha, né? A tentação é uma batalha espiritual que todo cristão passa. A passagem que eu vou ler hoje, ela está em Lucas 4:1-15. O mesmo tema está em Marcos e também em Mateus 4. O que eu vou ler hoje é Mateus 4, capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Então fala sobre as tentações do Senhor Jesus, né? Que o próprio Deus, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele passou por tentações no início do seu ministério. Vamos ler a palavra. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhes: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então deixou o diabo, e eis que se achegaram anjos e o serviram. Amém? Então aqui fala das 3 tentações do Senhor Jesus, que ele passou quando ele estava ali por 40 dias em jejum no deserto. Então o deserto é um lugar onde o cristão, ele passa, né? Ele não faz morada no deserto, mas ele passa pelo deserto. Por quê? Porque faz parte da construção da vida do cristão passar pelo deserto por intermédio de tentações. As tentações, elas são mentiras de Satanás, né?
para desviar o cristão do caminho, e também Deus permite para que ele seja provado ali, aprovado ou reprovado. Por quê? Porque se nas tentações o cristão, pela misericórdia do Senhor, ele tem o discernimento de ir aos pés do Senhor e entregar tudo ali para ele, então ele vai se fortalecer, porque ele vai estar fortalecendo o espírito dele. Ele não vai estar cedendo à carne ou alimentando nos pensamentos aquela tentação. Porque se ele alimenta aquela tentação nos pensamentos, fatalmente ele vai cair em tentação e ceder aos desejos carnais. Então, a tentação, ela é uma mentira. São mentiras que o diabo conta para dissuadir o cristão. Mas são mentiras muito bem contadas. Não são qualquer mentiras, sabe? São mentiras que parecem ser verdade. Parecem. E se o cristão estiver fraco na fé, porque ele vai agir na fragilidade dele, então, se ele não estiver fortificado ali espiritualmente, ele vai acreditar nessas mentiras. Ele vai acreditar nessas mentiras e, consequentemente, vai cair. Então, é importante que o cristão, ele esteja solidificado na palavra, porque é o que está escrito na palavra que faz com que nós sejamos e estejamos fortificados, no sentido de ter uma mente ali revestida com um escudo invisível da fé, que vai impedir com que essas mentiras ultrapasse, faça morada e seja alimentada. Porque a nossa mente, ela é muito importante para Deus, mas que é um alvo também de Satanás. Os dardos inflamados do maligno, ele vem como uma flecha. Então, se você estiver ali revestido do poder do Espírito Santo, com uma mente ali revestida, protegida, definida na palavra, todos os dardos inflamados, eles vão bater e vão cair. Então, as tentações, elas não são apenas sexuais, né? Elas são carnais de um modo geral, mas ela envolve também o sexual, ela envolve também a questão do dinheiro, ela envolve a questão da mentira, né? No sentido de você passar as pessoas para trás, para alcançar ou galgar algum cargo além daquele que você tem. E aí entra a questão da ganância, da inveja, do orgulho. Então o diabo, ele usa as fragilidades do ser humano para persuadi-lo a sair do caminho reto que está sendo direcionado à eternidade. Então muitas vezes, como aqui está escrito, né? Se você é Deus, então transforma esses pães, essas pedras em pães. Então o diabo, ele tenta você, te colocando dúvida, né? Muitas vezes ele quer colocar dúvida nos seus pensamentos, no sentido de, não, olha, eu não vou realmente conseguir. Ou, não, olha, Deus, ele não existe. Ele não existe, porque se ele existisse eu não estaria passando por essa situação. Não. É justamente por Deus existir que você está passando por essa situação. Porque se Deus não existisse, você não teria nem o discernimento de avaliar que você está ali passando por uma tentação, por uma situação que é passageira, mas que você tem que resistir ao diabo. Mas para você resistir ao diabo, você tem que se submeter a Deus. Submeter a Deus significa se submeter à palavra em obediência, à palavra dele, né? Se submeter no jejum, se submeter na oração, para que você fique forte e resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Porque as tentações, elas não vêm por um momento, não duram uma semana, não dura um mês, um dia,
Não é, sabe, um mal-estar que você olhou para o lado e foi tentado em cobiçar aquela mulher, aquele homem, ou aquele dinheiro fácil ali, ou aquela situação fácil de você conseguir burlar ali uma lei. Não são esses lapsos momentâneos. Esses lapsos momentâneos você decide, a escolha é tua. A tentação, ela vem mais profundamente. Ela vem para devastar e aniquilar o cristão na presença do Senhor. Então, muitas vezes, ela dura anos. Ela dura anos. De você estar ali lutando contra aquela tentação. Porque Deus ali, Ele está usando aquela situação para te moldar. Para algo muito maior que Ele quer, na verdade, te usar. Porque tudo com Deus tem um propósito. Para Deus tudo tem um propósito, que é para glorificar o nome dEle. Então, se você está passando por uma tentação, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele vai te usar de alguma forma. Né? Ele vai te usar de alguma forma. Então, Ele está permitindo com que você passe por aquela situação. Agora, o importante é você ter o quê? Você ter discernimento de que você está passando por um deserto e que você, nesse deserto, é a oportunidade de ficar mais agarrada com Deus, mais íntima com Ele, ali aos pés dEle, clamando de dia e de noite pela misericórdia do Senhor. Porque são nessas aflições que Deus te acode. Nessas aflições profundas. Veja, não é qualquer dor de barriga, não. São aflições profundas que Deus ali acolhe o aflito. Porque a azeitona, para ela se transformar ali, para ser extraído o azeite da azeitona, ela tem que ser esmagada. Ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser triturada para que o azeite seja ali extraído. E assim somos nós. O Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço para estar ali ao lado do Senhor Jesus, à destra do Pai. Ele deu a própria vida. Então nós, para termos o Senhor Jesus, nós temos também que dar a própria vida. Tem que suar sangue, tem que ser esmagado para conhecer o Senhor Jesus. Para estar ali íntimo com Ele, sabe? Ali conhecendo não só a palavra dEle, mas o Espírito de Deus que emana dessa palavra. Então é necessário você ser esmagado sim no deserto. Ser triturado para que esse azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, seja extraído de dentro de nós. Extraído. Porque o Espírito Santo habita em nós. Mas, para que ele seja evidenciado, nós temos que passar pelo deserto. Pelo deserto com o Senhor Jesus. Amém? Detalhe, com o Senhor Jesus. Porque deserto sem o Senhor Jesus, fatalmente vai ser uma tragédia, né? Porque muitas vezes o ser humano acaba realmente se inclinando para o lado ruim que ele tem. Mas no deserto com o ser humano, com o Senhor Jesus, Ele faz com que esse lado bom seja evidenciado, né? Porque ali nós vamos entregar tudo aos pés do Senhor. Seja qual for o deserto que você esteja passando, entregue ao Senhor Jesus. Não queira burlar, não queira trapacear, não queira barganhar com o Senhor. Não. O Senhor Jesus, Ele é um Deus justo e verdadeiro. E Ele atende ao aflito, ao necessitado, e não aquele que quer barganhar bênçãos. Porque a bênção maior não é aquilo que você deseja carnalmente. Não é uma bênção pessoal, financeira, material, profissional, sentimental. Não é essa bênção. Isso são acréscimos. A bênção maior é conhecer ao Senhor e alcançar a salvação. É essa. É como está escrito na palavra do Senhor. Buscai primeiramente o reino do Senhor, o reino de Deus, e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou não. O importante é você estar ali buscando o reino de Deus e a sua justiça. Sempre. A sua justiça em não querer prejudicar as pessoas. A sua justiça em amar o seu próximo. A sua justiça em fazer o bem
para aquele próximo. Porque você tem que ter o discernimento que mesmo nesse deserto, você tem que plantar o bem. Mesmo num deserto de perseguição, você tem que plantar o bem em relação àquela pessoa que está te perseguindo. Você tem, por quê? Porque não é que você tem, você deve. Se você tiver ali o discernimento e um pouquinho do Senhor Jesus aqui dentro, você vai optar por fazer o bem. Mesmo sem a intenção. Porque Deus vai esquadrinhar e vai discernir as intenções dos seus pensamentos. Mas Ele vai considerar, sabe o quê? A sua sinceridade. Se você realmente está usando de sinceridade em fazer o bem para aquela pessoa que está pisando na tua garganta, Deus, Ele não vai considerar a sua intenção, que naquele momento não é das melhores. Elas não serão das melhores. Mas Ele vai considerar a sua sinceridade. Se você está sendo sincero realmente em querer o bem daquela pessoa, Deus considera. E aí ele vai te responder. Ele vai te galardoar com espiritualmente, né? Com um bem espiritual, no sentido de estar ali lapidando o teu coração para que você seja um ser humano melhor. Então, quando nós passamos pelo deserto, nas tentações que virão, nós temos que sempre o quê? Está escrito. Está escrito. Ou seja, as escrituras sagradas do Senhor Jesus é o que nos vai alimentar. Alimentar durante toda aquela passagem naquele deserto. Porque quanto mais você se inclina, se humilha diante do Senhor, mais Ele fortifica o teu coração, Ele lapida o teu coração e você fica mais próximo do Senhor. Amém? E se humilhar aqui é se humilhar diante dEle espiritualmente. Sabe? Colocar ali aos pés do Senhor tudo que você está passando. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Se é uma perseguição, coloca aos pés do Senhor. Se é uma tentação carnal, coloca aos pés do Senhor. Se é uma tentação no sentido de que você está ali numa situação difícil financeiramente e tem uma proposta para você indecente, mesmo você ali, sabe, precisando, você vai falar não. Não, você vai falar não. Porque as tentações, elas vêm nos momentos mais difíceis, sabe? E acaba querendo ali te provar nas suas fragilidades, nas suas debilidades, nas suas fraquezas, nas suas necessidades, né? Na sua fome. Então, você tem que estar ali embebido do Espírito Santo para não trocar a tua bênção por um prato de lentilha, para saciar a tua fome momentaneamente. Porque o Senhor Jesus, Ele sacia a nossa fome, a nossa sede para a eternidade. Então não se compara a você ceder a momentos transitórios, passageiros, temporários, né? A prazeres carnais, temporários, que vão passar. E que quando passar, você vai se ver novamente ali na rua da amargura, porque não foi o Senhor Jesus que saciou. Então não troque a sua bênção por momentos transitórios, por situações ilusórias, por mentiras de Satanás. Não, porque o Senhor Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Então eu deixo essa palavra aqui, na certeza de que nós devemos sempre ter em mente que se o Senhor Jesus passou por tentações, imagine nós, pobres mortais. Mas assim como Ele venceu na palavra do Senhor, como está escrito que nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra que sai da boca de Deus. Isso é um fator fundamental para tudo. Porque o pão que Ele fala são os prazeres da vida. Então nem só de prazeres nós viveremos. Não. Nós viveremos da palavra de Deus que sai da boca dEle. Usando a nossa inteligência espiritual para nos revestirmos do Espírito Santo e nos tornarmos ali não imbatíveis, porque nós não somos perfeitos, mas a dependência do Senhor atravessar qualquer deserto e qualquer tentação. Amém? Porque Ele é fiel. Deus é fiel.
quando nós colocamos tudo aos pés do Senhor, Ele responde. No tempo dele. Porque não adianta também você estar passando por situações difíceis e querer, sabe, muitas vezes, barganhar com Deus naqueles momentos. Não, olha, eu vou fazer um voto com Deus e Deus vai me tirar da situação. Ele não vai tirar da sua situação. Porque é um deserto, é uma batalha espiritual que você vai ter que passar internamente. Não tem troca, não tem barganha. É você e Deus. É você e Deus ali. Ele ali na frente da tua batalha e você ali seguindo os passos do Senhor como um soldado valente, sendo ali forjado pelo Senhor Jesus. Então é uma batalha que você tem que passar. Não adianta você querer fazer esquema, montar situações para se ver livre daquela situação ou ver muitas vezes aquela bênção que você quer alcançar naquele momento de mágica, de magia ou de feitiçaria. Você não vai conseguir resolver o teu problema montando situações com a força do braço, barganhando no altar com o Senhor através de votos. Não, não, não. Você tem que ser um cristão maduro e ter a consciência de que a batalha espiritual é travada entre você e Deus. E Satanás ali querendo te tirar, sabe? Te distrair do caminho do Senhor. Então, na medida que você tem esse discernimento, você vai seguir firme, olhando para Cristo, de dia e de noite, orando, jejuando, e ali, aos pés do Senhor, na dependência dEle, na dependência total e absoluta dEle. Amém? Porque quanto mais você alimenta o teu espírito na resistência, mais o diabo vai fugir de você e mais forte você vai ficar. Porque as tentações, elas têm níveis, sabe? Elas têm níveis. Ela começa com nível leve, vai aumentando esses níveis, sabe? Porque você vai preparando ali o seu campo espiritual para batalhas mais vamos dizer assim, duras, mais difíceis. Então creia que o Senhor tem um propósito na tua vida quando você passa por essas situações. E são nessas situações que você deve se revestir do poder do Senhor, do poder do amor do Senhor, no poder do discernimento dEle, no poder de você estar ali renovando a tua mente na palavra dEle. Amém? Na total dependência dEle, porque quando nós dependemos do Senhor, Ele nos fortalece, e aí nós atravessamos esse deserto, para ali na frente ter um outro, porque é de deserto em deserto que a gente vai sendo moldado, nós vamos ser forjados, uns soldados capazes para guerrear no campo espiritual com o Senhor Jesus. Amém? Então eu deixo aqui essa palavra e essa reflexão. Se revista do Espírito Santo, porque a batalha espiritual, ela é devastadora se você estiver ali sem a armadura de Deus. Então, revista-se da armadura de Deus, que é a palavra dele, do capacete da salvação, que é a palavra dele. Amém? E aqui eu me despeço e deixo para vocês essa reflexão importante.